e esse é o Conexão. O Enem está marcado para o início do mês de novembro. Segundo o Ministério da Educação, mais de 5 milhões de pessoas vão fazer as provas. E a gente está a menos de 60 dias do exame. E nesse momento, qual que deve ser o foco dos estudos? A gente conversa sobre este assunto em 2 edições do Conexão. A gente já falou sobre uma delas, né, a parte de Ciências da Natureza, o segundo dia de prova. E hoje a gente vai focar no primeiro dia de provas, onde os candidatos vão ter que responder 45 questões de Ciências Humanas, 45 de Linguagens e Códigos, além de escreverem uma redação. Hoje, quem é que veio nos ajudar? Rodrigo Rodrigues, professor de Geografia, especialista em Educação e Gestão do Conhecimento, o professor Noslen, de Redação e Português, e também Roberta Luz Viana, que é professora de História. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente. Deve ser uma doideira a sala de aula nesse momento, né? Como é que tá, assim? Vamos começar com a Roberta. Como é que tá, né? A gente já tá em setembro, 2 meses para a prova. A galera já começa a ficar meio... Desesperada. Basicamente. Tá chegando aí. Eu não vi tudo, então me explica tudo, né? Chega esses momentos assim. Mas a gente pede para eles manterem a calma nesse momento, não achar que dá para aprender tudo, né, em tão pouco tempo, mas tentar relembrar aqueles conteúdos que eles já trabalharam, já estudaram, já tá ali em algum lugarzinho, eles só precisam exercitar mesmo, fazer mais exercícios, dar uma olhada naqueles conteúdos que ainda não estão tão fortes, e a gente vai tentando fazer mais... Agora chegou a hora a gente vira quase psicólogo, né? É isso que eu queria perguntar até para o professor Rodrigo, que também faz mais essa gestão aí do conhecimento, do aprendizado. Nesse momento, cabe muito essa conversa aí franca com esse aluno para ele, cara, tá no momento de você segurar a onda, porque isso pode te atrapalhar na hora da prova? Principalmente, né, a gente vai pensar muito na questão do controle emocional. Né, eu falo assim, olha, o estudante, tem alguns itens que podem te levar ao erro. Né, o conteúdo que você não conseguiu adquirir, o famoso deu branco na hora do nervosismo, você ser consumido pela ansiedade e errar, né? E o controle emocional, isso é fundamental, né? Eu falo, como você está se sentindo? Pô, professor, eu estou muito ansioso. A ansiedade é um sentimento, só que antes de você ficar ansioso, tem que saber o que paira no seu pensamento, né? Então você não vai conseguir ter controle de quantos candidatos irão fazer o mesmo curso que você deseja, você não tem um controle do que vai cair no Enem, então você tem que focar e ter controle daquilo que pertence a ti. É o que está dentro de você, o quanto né? você consegue estudar, o quanto você está se dedicando, um planejamento de áreas principais estratégias. E professor, eu vou perguntar sobre o Enem, mas eu fiquei muito curiosa com o seu nome. Esse nome é sobrenome, o jeito certo de falar? Então, olha só, todo mundo me pergunta isso, né? Na verdade, minha primeira aula do ano para todo mundo é sobre Gente, sobre maravilha, porque eu fiquei pensando, de onde que saiu esse nome, gente? Então, meu avô paterno chama-se Nelson, chamava-se, né, falecido já, Nelson. Meu pai inverteu o nome do meu avô, Nelson ao contrário, Noslen. Gente, Nelson de trás pra frente. Entendi. E meu pai jura que foi uma homenagem ao pai dele. Ele nem pensou em mim, pra entendeu? julgar seu pai, professor. Ele nem pensou em mim. Ele falou, Noslen. Mas acho que é um nome ótimo, assim, a gente não esquece nunca mais, né? Noslen, tem esse lado. né? Pô, hoje em dia, então, falou língua portuguesa, Noslen. Maravilhoso, ficou fácil agora que de bom. gravar, né? Então tá, vamos voltar pro Enem, que eu já esclareci minha dúvida aqui. Quando a gente pensa na prova aí, né, de redação, né, e também a língua portuguesa, nesse momento de 60 dias antes da prova, o que você direciona para esse aluno? Então, claro que o aluno que já está se preparando, né? Sim, o aluno que está o ano todo nesse preparo, é importante ele pensar o seguinte. Primeiro, vale a pena ele não baixar a guarda, porque às vezes acontece isso também, né? A ansiedade, tudo isso que está rolando, que os meus colegas já falaram, pode fazer com que o aluno baixe a guarda, e meio que pare de estudar. Não. Achar que está preparado. Isso, tem que continuar mantendo. E como que ele mantém isso? Fazendo exercício. Então, fazendo exercício, tirando as últimas dúvidas. Em redação, especificamente, vale a pena ele continuar produzindo redação. Sempre produzir pelo menos 2 redações na semana, entregar para o seu professor, receber a correção. Por quê? Redação é prática. Né? A redação é a prática da língua portuguesa. Então, quanto mais ele praticar, melhor para manter. Porque agora a ideia é manter o que já vem fazendo. Tudo que a gente quer aprender, ele aprendeu. Nessa reta final, ele tem que manter. E essa manutenção, digamos assim, desse estudo, certamente vai fazer com que ele tenha até mais confiança na hora da prova. Então, óbvio, não precisa ficar, agora eu vou aprender aquilo que eu nunca aprendi na minha vida nessa reta final. Não. Mantenha. E manter como? Fazendo exercício. Praticando, fazendo redação, entregando, recebendo correção. Porque
Porque também, às vezes, o aluno pensa assim, vou fazer um monte de redação, mas não corrige nenhuma. Não adianta nada, não adianta né? nada. Entendi. Tem que saber onde que está errando, ir direto ao ponto, consertar os erros, para depois chegar com mais qualidade, mais tranquilidade na prova. E isso é importante também, o aluno ter consciência do que fez o ano todo. Se ele estudou o ano todo, ele tem que acreditar nele. Porque não adianta nós, professores, acreditarmos no aluno se ele mesmo está acreditando nele nessa reta final. E deve ter muita essa... O pessoal fala muito na internet, e alguns especialistas falam muito sobre essas crenças limitadoras, né? Crenças limitantes. Deve rolar muito com o pessoal que faz Enem, né? Porque todo mundo concorda que é uma prova, é um exame muito difícil, né, professor Rodrigo? Eu costumo falar que um concurso público é elaborado para você não gabaritar. Ele é elaborado para você não tirar 100, né? Uhum. É para você conseguir ter um melhor aproveitamento. Então, vai passar quem tem o melhor aproveitamento. E aí, nesse momento, é fundamental você traçar estratégias, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o Enem, eu tenho que mapear o Enem. Como eu vou fazer uma prova de geografia no Enem sem saber qual o conteúdo recorrente, né? Qual o peso dessa disciplina, qual a recorrência dela e outra, qual a minha dificuldade. Por exemplo, nos últimos, de 2009 a 2018, basicamente nos últimos 10 anos, saindo um pouco na nossa área, mas, por exemplo, em biologia o tema que mais caiu foi ecologia. Então eu não posso encarar a prova de ciências biológicas, né, sem ter estudado ecologia. A estratégia é fundamental nessa área. E na geografia, então, já que você começou a falar de conteúdo, o que é recorrente na prova de geografia? Então, dá para dizer, dá para apontar? Dá para apontar os principais conteúdos da geografia, né? Primeiro, eu já faço uma aposta para esse ano. Ih, adoro. O Enem, muito adoro provavelmente, saber, olha só essa normalmente aposta. as pessoas erram, né? Apostou aí o tema da redação. Ninguém acerta. Nos bastidores, nós faremos aqui um trato da nossa aposta, né? Mas o que nós viemos conversando, né, principalmente na área de humanas, esperamos um exame mais conteudista. Tá? Então, toda vez que você pensa num exame mais conteudista na geografia, tem que abordar a área da geografia física. Eu não sou fã de separar, mas pensando em geografia física, então pensar um pouquinho mais em clima, em bioma, em relevo, em hidrografia. Outro assunto recorrente é o espaço agrário brasileiro. Então, entender a concentração de terras, os conflitos que existem no campo. E não tem como pensar no campo sem pensar no espaço urbano. Né, estão totalmente conectados. Aí você pensa em migração com o êxodo rural, pensar nos efeitos que essa migração decorrem na cidade. Então, é fundamental você traçar, né? Pensar na geografia física, enquanto clima, vegetação, relevo, hidrografia e solo, e também ter olhar para a geografia humana, porque estão conectados. Não tem como eu falar do aquecimento global sem fazer a interpretação do processo industrial urbano. Né? Então, esse seria um caminho, a aposta está feita, tá? Então, nos mas aí bastidores. você falou muita coisa, essa aposta está muito fácil. Ele falou metade da ementa, gente, é claro que ele vai acertar alguma coisa, né? Mas então, vamos mostrar uma questão de geografia agora. Por que você escolheu essa questão? É uma questão que fala sobre migração? Isso, sobre migração. Bom, essa questão teve uma classificação nela bem específica, né? Muitos alunos erraram. Mas Então, ela difícil? foi classificada como uma questão difícil. Tá? E aí, poxa, professor, a prova está difícil? Nós nunca achamos, né, uma prova difícil. Ainda mais quando eu elaboro. Não, minha prova está fácil, depende do que você estudou. Né? Então, você pensar, poxa, professor, essa prova foi difícil, essa questão é classificada como uma questão difícil? Não é aquilo. Se você tiver o conteúdo, você consegue resolver a questão por diversos aspectos. Né? Então, é uma questão que fala sobre a migração e fala sobre um recorte. Tá? É importante, você olha uma questão de geografia, primeiro, tem fonte? Tem uma fonte, então a fonte vai me situar no tempo que ela ocorreu e de onde vem, é de um blog, é uma charge, é um conteúdo científico, né? E essa questão, no caso, ela traz um fator científico, tá? E ela detalha aí pra gente, será que eu consigo mensurar daqui? Eu tenho lá de cabeça. Fenômeno de mobilidade populacional. Isso, me ajuda? Vem desde as últimas décadas do século XX. Será que eu posso ler só o coisa ao invés de ler o texto todo? Você precisa do texto todo? Pra então vamos lá. A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil no período apontado no texto tem como causa a intensificação do processo de... Ótimo. Então, olha só. O texto ele faz um recorte das últimas décadas aí do século XX. Então, vamos pensar a partir dos anos 90. Historicamente, a população brasileira ela vai se deslocar do Nordeste, no sentido Sudeste, principalmente a partir de 30, né? A professora de História vai me ajudar falando do período da industrialização de Vargas. Então, o Sudeste ele é muito atrativo. Nós temos aqui Rio de Janeiro e São Paulo como as duas maiores metrópoles do país, né? O Brasil é o 6º maior país do mundo. Estamos agora na 2ª maior metrópole do nosso país. Então, aqui se tornou muito atrativo, por diversos fatores.
Só que a partir dos anos 90, já não é mais tão interessante vir para uma cidade grande. E aí você observa o crescimento das cidades de médio porte, tá? Até 500 mil habitantes. A gente vê no interior de São Paulo esse crescimento, No né? interior de São Paulo, a gente pode pegar a Bahia, que eu gosto muito do Nordeste, pode pegar a Feira de Santana na Bahia, que vem recebendo muitas indústrias. E aí você volta lá atrás. Por que houve essa intensa migração para o Sudeste? Olha, as indústrias geraram empregos. Então viemos para o Sudeste atrás de emprego. E a partir dos anos 90, as indústrias saem do Sudeste. Poxa, é muito caro colocar uma indústria, uma empresa no Rio de Janeiro, em São Paulo. Vou para uma cidade de médio porte. E o trabalhador percebe isso e se desloca novamente. Ah, então essa é a resposta então para a questão. Há uma desconcentração industrial, a indústria não está mais preferindo a cidade de grande porte. É a letra D, então, letra D, não é isso? Desconcentração da atividade industrial. A indústria está se instalando na cidade de médio porte, a cidade de médio porte cresce, o custo de vida é menor e eu me desloco pelo território. Aí eu percebo, professor, não sei se eu estou certa, que esse aluno precisa ter essa visão histórica, geográfica, de mundo, mas também saber ler esse texto, né, e contextualizar aí dentro da realidade, né? Acho que não é à toa que tem no mesmo dia linguagens e humanas, né? Então, assim, o exame Enem é interdisciplinar. Né? Então, fala assim, não encare uma questão falando essa é só de geografia, essa é só de história, essa é sociologia. Tem a interdisciplinaridade aí, né? Total, então... Aí, falando sobre essa interdisciplinaridade, essa necessidade de ter muito conteúdo, eu vou te perguntar, sim, o que você acha? O povo só deve te perguntar isso, né? Qual que deve ser o tema da redação desse ano? Todo mundo pergunta e eu já sou o cara que não faço igual ele. Não gosta de apostar, né? Não, até porque assim, eu acho que não vale a pena apostar. Acho que vale a pena a pessoa saber fazer a redação. Porque a redação do Enem, ela é uma receita de bolo. Ela tem uma estrutura básica, onde você apresenta no parágrafo inicial o tema, faz o teu projeto de texto, que é o direcionamento da sua argumentação. No segundo parágrafo você faz a primeira argumentação, no outro parágrafo a outra argumentação e na conclusão a proposta de intervenção. Então, se o aluno pratica isso, qualquer que seja o tema, ele precisa saber fazer. Primeiro, porque ele tem que estar lendo, tem que estar por dentro do que está acontecendo. Então, assim, certamente o tema de redação desse ano será diferente do ano passado. Né? Eu não acredito que a prova em si de linguagens vai mudar muito. Eu acho que a prova em si, a cara da prova vai ficar muito parecida. Talvez mude o quê? As temáticas dos textos, essas coisas assim. Mas não, talvez ainda acho que esse ano ainda não vai ser tão conteudista como o professor Rodrigo falou aqui. Mas essa pode ser uma aposta, né? Já fez, hein? Quem que vai ganhar, hein? Essa aposta aqui, a gente tem testemunha. Eu acho que ela ainda não vai ser tão conteudista. Eu acho. Mas pode ser que eu me engane, né? Mas a princípio eu acredito não. Pensando no quê? Pensando que o INEP já tem todo um banco de questões do ano passado, ele fez a prova no primeiro semestre desse ano. Então, por exemplo, tema de redação, tem que olhar o primeiro semestre desse ano e o segundo semestre de 2018. É daí que vem o tema de redação. É nesse período, é nesse ano, né? Meio do ano passado e meio desse ano. Então, por exemplo, uma aposta minha de redação... não resistiu. Vai lá, Ana eu levantei a bola agora, né? A importância da vacinação. Teve uma campanha do Ministério de Saúde sobre a importância da vacinação e, devido a isso, algumas doenças voltaram a aparecer no Brasil. É uma boa aposta. Sabe o que eu acho que pode cair? Não tenho nada a ver com essa área. Vamos lá, mais uma aposta aqui. Alguma coisa de crise migratória, porque né, o mundo todo está migrando para lá e para cá e eu não lembro se há poucos anos caiu. Será que já caiu? Caiu uma coisa sobre o Haiti, mas foi 2015 isso. Então tá. Então essa fica a minha aposta. Você vai pensando aí, professora, depois você fala. Mas você trouxe uma questão, né, professora? Por que você escolheu essa questão aí para poder comentar com a gente? Bom, falando sobre os temas mais recorrentes também, tem um tema que aparece há mais ou menos uns 10 anos em todas as provas do Enem, que é a escravidão. Que no caso a nossa sociedade ela é formada e pautada na escravidão e não tem como a gente pensar em Brasil sem falar em escravidão. E aí, por isso, eu selecionei essa questão. Tem outros temas também que caem muito. Segundo reinado, e aí a escravidão está dentro do segundo reinado, porque os 2 reinados que a gente teve tinha escravidão, né? Apesar dela acabar no segundo reinado, o segundo reinado foram 40 anos aí de escravidão. Então, ela pautou também esse momento histórico e é uma marca da nossa história, né? Não dá pra gente dissociar uma coisa da outra. E essa questão é difícil? Ela é considerada difícil, a quantidade de acertos foi bem pequena, inclusive, e eu acho que é mais por essa questão da interpretação de texto que falta muito, né? E o Enem, principalmente em história,
as questões, os textos, eles são fundamentais. Então, eles têm que estar associados à questão e à resposta. Então, eles acabam sendo uma forma de ajudar o aluno, de fato, a resolver aquele conteúdo. E aí, no caso dessa questão que eu trouxe, o texto ele é imprescindível, não dá para fazer exatamente sem o texto, e exatamente por isso que eu escolhi essa questão. E aí é legal você trazer esse ponto, porque aí essa questão é difícil porque cobra-se a interdisciplinaridade e aí você tem que ler o texto. Na outra edição que você pode assistir lá no Futura Play, a gente falou e alguns professores trouxeram, por exemplo, o professor de matemática trouxe uma questão que você não precisava ter lido o enunciado, era um texto gigantesco. Na prova de humanas, acontece isso também, de alguns textos não seja necessário você ler mesmo? Não. Tem que ler? Tem que ler. Assim, é claro que em alguns casos até daria para você fazer a questão sem ler o texto, mas são poucos os casos. A maioria, o texto é completamente necessário e hoje em dia eles têm que estar ligados, inclusive, na hora da elaboração da prova, eles pedem para as pessoas que estão elaborando que o texto esteja ligado, porque às vezes colocavam uma imagem que era só assim, fazia uma questão de JK e botava o rosto do JK, e assim, eles falam, não, isso não está ajudando a pessoa a fazer uma questão, né? Então, hoje em dia, para a confecção do Enem, para a elaboração da prova, tem que estar ligado, de fato, ali ao texto, a imagem, a charge, aquilo que a questão está pedindo. Aí, nesse caso, professor Noslen, como é que faz? Porque você tem que ler uma pá de textos e você tem uma prova gigante, você tem pouco tempo. Eu falo para os alunos que é praticamente uma maratona, né, em mínimo tempo de tempo de prova, assim. E é uma coisa que, assim, é uma atrocidade com os alunos, vamos combinar. É muito cruel esse Enem, É cruel, gente. é cruel. Eu acho. E eu acho muito complicado bem por isso, porque é isso que o prof falou. Antigamente, algum tempo atrás, tinha essa questão, tem um texto grande e não precisa ler. Não tem mais isso já há alguns anos. Então, assim, em língua portuguesa, história, geografia, tem que ler todos os textos. Você tem 45 em língua portuguesa, vamos lá, 40, tirando esses 5 de língua estrangeira moderna, né? Tem 40 questões para ler. Todos os textos são importantes. As alternativas também são textos, então são mais 5 alternativas em cada questão, sem contar o enunciado da alternativa. Não tem o que fazer, sabe? É assim, tentar fazer sempre aquela que o aluno bateu o olho, leu, entendeu a questão, responde, vai para a próxima e não volta naquela mais. Porque, assim, se você voltar, primeiro que você vai perder um tempo, você corre o risco de, por causa do cansaço, lá no final da prova, desmarcar o que está certo e marcar o errado. Então, assim, o grande lance pegou a prova, vai lendo ali em sequência. Lê o texto, entendeu a proposta, entendeu a pergunta, tem certeza? Marca e vai para a próxima. E segue a vida, né? Segue a vida, vida que segue. Entendi. Esquece aquela que já foi. Vai fazendo, tá difícil a questão? Pula. Vai para a próxima. Deixa para trás mesmo. Deixa para trás mesmo. Porque o que acontece? Tem toda a teoria de resposta ao item que o Enem também cobra, que vai contemplar isso. Então, de certa forma, vale a pena ele fazer isso para ele ter o máximo de questões certas possíveis. Porque a prova entende se você chutou ou não, né? Isso, Além entende. de tudo, essa prova é inteligente ainda, ela tem esse problema ou essa solução, não sei. Né? Ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso. Vamos ver a questão que você trouxe. O professor Noslen também trouxe questão, né? Isso. E aí, qual que foi o critério que você usou para poder escolher essa questão? Eu peguei um material que é exatamente algo que quase não se vê em escola, né? Assim, você pegar desde o começo do ensino médio até o final, você quase não vê, que é a teoria da comunicação. Que vai ver só realmente nos anos finais lá do ensino médio, que é a parte de funções da linguagem. Essa questão ela é bem complexa. Por quê? Porque ela traz 2 textos, onde você vai ler o texto e nada fala sobre função da linguagem. Você tem que perceber na questão que eles estão cobrando isso. Tá na entrelinha, então. Tá na entrelinha. Eu até deixei marcado já a resposta ali para ficar mais fácil para você perceber, porque o que acontece? O texto 1 fala sobre a gramática. O texto 2 também fala sobre a gramática de uma outra forma. Então, os 2 textos falam sobre a palavra em si. Os 2 discutem a mesma coisa, um de uma forma mais objetiva, outro de uma forma um pouquinho mais, digamos, mais poética. Só que os 2 discutem a mesma coisa. E aí ele quer que você, nas alternativas, identifique qual função da linguagem está sendo mais comum entre os 2 textos. Então você tem que comparar os 2 textos. Isso, só que o aluno não consegue perceber que ele quer falar de função da linguagem, porque ele não fala isso no enunciado. Ele não fala qual a função da linguagem está no texto, ele fala qual função tem em comum entre os textos. Qual função pode ser qualquer coisa. Até para que o texto serve, Exatamente. né? Então, se o aluno não estudou função da linguagem alguma vez na vida, ele não vai saber resolver essa questão. Entendi. Então, é uma questão bem complexa, bem difícil, e ela realmente é considerada difícil pela teoria de resposta ao item. Então, ele fala, nas alternativas, ele coloca várias explicações sobre as funções da linguagem, mas não coloca o nome das funções da linguagem. E então, o aluno tem que perceber que ela trabalha com metalinguagem,
que é essa ideia da palavra falando sobre a palavra. E na alternativa B, que ele explica exatamente isso. Caramba, esse aí é realmente quem Essa é acertou, complexa. esse cara estava preparado, Sim. então, né? Esse tal. Aí, ainda falando sobre a questão do tempo, que eu acho então que é algo que a gente pode usar esses 5 minutos finais para poder abordar. A gente já ouviu a opinião do Noslen, eu queria ouvir a opinião de vocês também. Tem que ler a prova toda, não tem jeito. O que você indica para os alunos, professora? Até nessa questão que eu separei, eu sempre indico que os alunos leiam primeiro o enunciado da questão antes de ler o texto. Por quê? Porque aí eu acho que o aluno ele já está matando um tempo ali, entende? Porque ele já vai para o texto sabendo o que a questão quer dele. Então, por exemplo, as questões que pedem, essa, por exemplo, pede para você encontrar uma semelhança nos 2 textos. Então, você já vai olhar a questão procurando uma semelhança nesses 2 textos. Então, ao ler o enunciado antes de partir para o texto, eu acho que o aluno ele já tem essa facilidade. E uma outra coisa é fazer exercícios e provas antigas e sempre com algo que eu acho também muito importante, que é você atuar nos seus erros. Até já foi falado aqui um pouquinho, mas eu acho que é muito interessante que os alunos entendam por que eles erraram, aonde está o erro. Porque a partir do momento que você vê onde que está o seu erro, aí é que você não repete. Porque se você só vê assim, acertei, errei, ele não sabe o que ele errou. E aí se cair a mesma questão, ele pode errar novamente, porque ele não sabe aonde que ficou o erro dele. Então, o ideal é que eles atuem nos erros e, principalmente, entendam o que a questão está querendo deles. E aí, quando você vai para o texto, você já consegue ir procurando aqueles que são os pontos mais importantes para você fazer a questão. E, professor Rodrigo, agora que nessa reta final vale a pena, além de fazer as provas anteriores, também vale a pena fazer simulados, incrementar essa parte do estudo também? Até o pessoal que me acompanha, né, no GEO Brasil, eu falo, olha, é importante o GTP, que é o gerenciamento de tempo de prova. E quem vai te dar isso é o simulado, né? O Noslen falou muito bem, olha só, tem que exercitar, gente. Né? Se fizer um cálculo médio, você tem em média 3 minutos para resolver uma questão do Enem. Então o que é interessante? Eu falo assim, ó, teoria do pega-vareta. Lembra do pega-vareta? A gente colocava, caíam as varetinhas? Da nossa época, algumas, né? Da nossa, nem dos sabe nossos o que é. tempos. Tem que explicar para os alunos. E aí o que acontece? Algumas varetinhas caíam ao redor e outras mais em cima. Você começa fazendo o quê? Pegando as varetas fáceis para depois, com muita calma, pegar a vareta difícil. Então é isso. Abriu a prova do Enem, você vai folhear ela rapidamente, para você começar a familiarizar com a prova. De repente cai um mapa, você já conhece ela, não vai com a estratégia amarrada. Olha só, vou começar por humanas, depois linguagens. Comecei humanas, nossa, tem 4, 5 questões que eu não sei, me desespero. Então vai, dá uma folheada, procure fazer as mais fáceis para ganhar tempo. Cuidado na hora, olha, eu não sei, eu vou chutar. Tem que chutar de maneira inteligente também, né? Você vai eliminando até ficar aquelas 2 alternativas que na tua compreensão, no teu conhecimento, você julga ser as que têm uma melhor afinidade com a resposta, até chegar no gabarito. Então, esse gerenciamento de tempo de prova é importante através do simulado. Você só vai conseguir fazer isso tendo diagnóstico do que você errou. Fiz um simulado, tirei 30, guardei? Não, tirei 30, era 60, por que eu tirei 30? Quais foram aqueles que eu consegui errar ou que eu consegui acertar? Então é importante nessa reta final fazer o autodiagnóstico. Aí, olha só, você falou do seu Instagram, GEO Brasil. Eu quero terminar o programa mostrando então as redes sociais, porque esses caras, a professora também vai fazer isso daqui a pouco, ela já me falou. Eles produzem muito conteúdo também que pode te ajudar. Vamos começar aí, ó, Professor Noslen. @professor Noslen no Instagram. Mas o YouTube dele também, gente, bombadíssimo, sabe? Vocês vão Hoje lá. A gente tá com 2.290.000. Olha só, o povo está estudando. Pierre, nosso diretor aqui, o filho dele estuda pelo Noslen. Já conhecia o professor já. Pierre nem está estudando para Enem, mas já conhece o Noslen. Então essa tá aí a rede do professor. O professor também, Rodrigo, é o GEO Brasil, é isso? Brasil, @GeoBrasil também, no lá Instagram, no Instagram. E a professora, ela ainda não tem, mas eu já estava conversando aqui com ela, que a gente precisa dela. Professora Roberta, daqui a pouco você vai ver, pro próximo Enem ela já vai te ajudar online, eu tenho certeza. Gente, ó, muito obrigada pela conversa, viu? A gente aqui
Muito obrigada, viu? A gente aqui no Conexão sempre tá falando de Enem, a nossa ideia justamente é te ajudar do que for possível, também vibrando aí para que você consiga, viu? Então lá no nosso Futura Play, ó, só você acessar que tem várias entradas com vários professores e professoras dando dicas. Estude, mas também pegue essas dicas que também são importantes para sua estratégia, viu? Obrigada novamente, voltem sempre. A você de casa, obrigada pela sua companhia, um beijinho e até a próxima.